E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, professor. Vamos falar sobre o plantio de feijão, mas não é um feijão comum, é o feijão mungo verde. O senhor já ouviu falar? Já ouvi falar, é uma ótima fonte de nutrientes. É isso mesmo. Consumido em países como a Índia, China e a Indonésia, esse tipo de feijão tem um alto teor de proteína e se destaca por ter grãos pequenos e verdes. Em Cascavel, o produtor rural João Caetano decidiu testar essa cultura. Ele está fazendo isso em parceria com o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, uma das entidades que desenvolve pesquisas com esse feijão no Brasil. As cores dessa lavoura, vistas de longe, já chamam a atenção. Nessa área que fica no interior de Cascavel, a cultura instalada é o feijão. Mas não um tipo de feijão comum, e sim o chamado mungo verde. A principal característica, como o próprio nome já cita, é a cor dos grãos, que são assim, bem verdes. O João é produtor rural e engenheiro agrônomo. Ele explica que a ideia de plantar esse tipo de feijão é fazer a rotação de culturas usando uma variedade que apresenta boa produtividade e ainda tem um preço atrativo no mercado. Com o apoio da pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, e de uma empresa sementeira de Cascavel, ele plantou 5 hectares. Essa área aqui não tem um propósito comercial, mas sim de realmente ver como é que ela se desenvolve do ponto de vista vegetativo, como é que ela produz, quanto ela produz, quais são os manejos, se ela se dá bem na região, né? Se ela cresce bem, se ela tem algumas dificuldades. O ciclo do mungo verde é de 65 a 90 dias. São cerca de 12 grãos por vagem e de 17 a 20 vagens por pé. A produtividade pode chegar a 2.000 quilos por hectare, ou seja, cerca de 33 sacas. Além dessas características que a gente acompanhou aqui do mungo verde, outra delas é uma diferença na produção das vagens. A gente consegue acompanhar que ele vai se desenvolver na ponteira das hastes e isso, de certa forma, facilita a colheita do mungo verde. Como esse é o primeiro plantio, o João explica que as aplicações de insumos ainda precisam ser ajustadas. O produtor conta que a quantidade de fertilizante, por exemplo, foi excessiva, o que resultou em um crescimento das plantas maior do que o esperado. Além disso, com a chuva e os ventos fortes que ocorreram na propriedade, elas acamaram e ficaram assim. O problema de plantas acamadas assim é que, né, na hora da colheita você tem uma perda enorme, né? A perda da colheita mesmo, com as máquinas, com a colhedeira. Então aqui a gente vai ter que ter bastante cuidado na hora da colheita, né, para não perder tantos grãos assim. E outro problema, né? O feijão não gosta de ser sujo, né? Nenhuma dona de casa ou proprietário ou cozinheiro quer cozinhar feijão sujo, né? Então os feijões eles têm que ser colhidos limpos, né? Para poder serem vendidos. Esse é um dos problemas do feijão também. Então a planta tem que estar de pé. Se a planta estiver de pé, a gente colhe com muita facilidade. Agora se ela estiver deitada, vagem no chão, a hora que a colhedeira puxar essa vagem, ela vai puxar a terra junto, né? Fora o contato das vagens, né? Imagina aqui, olha, o contato das vagens no chão acaba entrando em contato também com fungos do solo, outras pragas e tudo mais, que acabam degradando o grão, né? Estragam o grão, umedecem, estragam, sujam. Então ninguém quer, não há agricultor que queira colher plantas deitadas, né? Acamadas. Segundo João, o mungo verde é mais sensível aos herbicidas. E o que pode prejudicar a produção são os percevejos e as lagartas. Pelo que nós observamos aqui, ele é mais sensível que o feijão a alguns herbicidas, né? O manejo mais complicado seria o herbicida mesmo. Depois nós tivemos problemas aí com uma lagarta, que é uma lagarta liriomisa, que a gente pode ver nas folhas dela, que faz esse caminho interno na folha, e também a presença de percevejos. Né? Esses foram os principais problemas que nós enfrentamos aqui. Os estados brasileiros que mais produzem o mungo verde são Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia e Piauí. Cerca de 95% dessa produção vai para o mercado externo, porque há uma forte demanda pela variedade,
principalmente entre os países asiáticos. O Instituto Agronômico de Campinas tem desenvolvido um trabalho importante na disseminação de informações em relação à cultura. O Rogério Freitas, que é pesquisador, conversou com a nossa equipe. Então, ele vem como uma maneira aí de você rotacionar, né, as culturas na propriedade. Ainda assim, esse investimento que não é tão alto, mas que o retorno pode compensar bastante, né, Rogério? Isso aí. Então, a ideia é que o feijão consiga dar um bom retorno em curto período de tempo. Nas regiões mais quentes, a gente consegue colher o feijão com 65 dias. Isso é bem rápido, né, para o ciclo do cultivo. E você aproveita resíduo de adubação residual da soja ou do milho que você está utilizando e potencializa a sua produtividade de feijão. Quanto mais cedo você conseguir plantar o feijão mungo na safrinha, nesse período que a gente está falando, maior vai ser a sua expectativa de produtividade. Você pode fazer um investimento um pouco maior, tá? Com relação também ao uso de cultivar, a gente está buscando novos cultivares, o IAC lançou um cultivar recentemente, né? O VR211, que inclusive está nessa propriedade que você mencionou aí, e a gente busca, com esses materiais, ter lá na frente uma lavoura uniforme. Então, para a gente entender essa relação, né? Há um incentivo na produção do mungo verde, principalmente para essa exportação para países que necessitam e que têm essa demanda, né, desse tipo de feijão, mas também uma criação do desenvolvimento aí de uma cultura do consumo dele na nossa culinária brasileira também. Então, são esses dois pontos. Eu acredito que sim, que a gente pode ampliar o consumo dele aqui no mercado interno, né, com um preço mais acessível, e também acessar mercados internacionais, aí gerando mais renda para o agricultor. E ele também é importante dentro do sistema de produção, porque quanto mais diversidade você tem de cultivos, maior sustentabilidade uma propriedade agrícola tem, maior sustentabilidade, maior segurança alimentar a gente tem dentro do nosso país. Então, ele é uma cultura importante também, porque ele fixa nitrogênio e permite rotação com outras culturas, sempre trazendo tanto benefício para o meio ambiente, com redução do uso de nitrogênio dentro do sistema de produção, e também produção de proteína vegetal. Então, Rogério, para quem tem esse interesse de cultivar o feijão mungo verde, como é que pode fazer com vocês do IAC? Entrar em contato? Então, o Instituto Agronômico tem uma genética nobre de feijão mungo, tanto feijão mungo, quanto feijão mungo verde, quanto feijão mungo preto, tá? E a gente tem o nosso contato, entrar no nosso site lá, tem todas as informações para obtenção ou de informação, né, sobre a cultura e também de material genético que a gente tem disponibilidade, tá? Rogério, obrigada pela sua participação aqui no Agrofag com a gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Professor, então a gente viu aí mais um exemplo, né, de cultura diferente aqui para a nossa região. Pois é, você veja bem, o mungo verde, né? É interessante. E uma coisa interessante, Antonella, e que nos assistem, é que o agricultor está fazendo uma coisa correta. Era normal o agricultor testar uma espécie, uma variedade, e depois vinha a pesquisa atrás. Não, ele convidou um instituto altamente qualificado, Instituto Agronômico de Campinas, para fazer esse teste. E lógico, é isso que é interessante, porque vamos ver se essa nova espécie, né, vai se adaptar aqui e ela pode trazer uma nova opção para o agricultor aqui, uma rotação. É uma espécie que é de 60 a 120 dias, certo? Uma espécie que pode se exportar, né, e que um alto valor agregado na exportação. Isso é o correto. O João Caetano fez correto o seu dever de casa, ou seja, vamos iniciar uma nova cultura, uma nova espécie, mas vamos com uma equipe de vanguarda, vamos com o IAC, vamos ver se essa espécie vai se adaptar aqui. Se adaptando, é uma nova fonte de renda. Isso é ótimo. Quer dizer, não é uma aventura, é uma pesquisa realmente. E a pesquisa tem sempre que estar na vanguarda de tudo que for acontecendo na agricultura. Concordo com o senhor, é isso mesmo.